estamos começando o 7º programa da série Paulo Freire Vivo pela TV UFPB. Como vocês sabem, nós estamos acompanhando a Pedagogia do Oprimido, que é o livro central do Paulo Freire, ao longo desses últimos programas. Antes, tínhamos destacado a importância desse livro na obra do Paulo Freire, o contexto no qual ele foi produzido, suas linhas gerais de defesa e de proposição que o Paulo Freire faz, não é? A importância da teologia da libertação e do marxismo dentro dessa proposta, não é? Sem a gente esquecer que várias concepções que vinham anteriormente sendo gestadas dentro da bibliografia do Paulo Freire, ele continua a trabalhar agora de uma maneira diferente, misturando teorias e colocando uma base nova para a sua Pedagogia do Oprimido. Neste programa especificamente, nós vamos analisar uma parte fundamental desse livro, que se refere ao 2º capítulo, quando ele mostra as contradições entre o que ele chama de educação bancária e educação problematizadora. Isso é muito importante porque, no final das contas, o Paulo Freire está aí traçando suas propostas mais elaboradas, mais conectadas com o contexto da América Latina, né, em torno do que ele entende por aprendizagem, por conhecimento, enfim, pelo eixo fundamental pedagógico da sua proposta, e ela vai ter uma reverberação ao longo da sua obra como um todo. Não é? Essas concepções que estão em educação como prática da liberdade, que estão em pedagogia do oprimido, vão sendo depois retrabalhadas, reconduzidas pelo Paulo Freire. Então é importante para quem vai conhecer a obra do Paulo Freire, ler os livros do Paulo Freire, ter isso como referência. Bom, a primeira ideia já vem lá atrás, vem com o método Paulo Freire, quando ele coloca a importância do processo educativo, do processo pedagógico, contemplar o conhecimento, a aprendizagem que os próprios educandos trazem para a sua prática educativa. Vocês lembram que desde a metodologia sobre a alfabetização, ele falava das palavras geradoras, palavras dos círculos de cultura, onde a cultura, o conhecimento que os educandos trazem para a prática educativa era colocado como uma parte importante, como uma parte fundamental de um diálogo da aprendizagem, do conhecimento. Não é? Vocês sabem que o Paulo Freire, desde o começo, trabalha uma pedagogia dialógica. A outra coisa a ressaltar é que essas concepções de aprendizagem e de conhecimento do Paulo Freire, não é? Como é que as pessoas aprendem, como é que elas conhecem, tem uma base, tem um tronco muito forte a partir do movimento da escola nova, do escolanovismo, quando ele adota as concepções de Dewey, do próprio Anísio Teixeira no Brasil, etc., quando ele fala sobre métodos ativos, sobre a construção do conhecimento que os próprios educandos precisam fazer e da atuação do educador como um mediador, como um propositor do diálogo para que isso aconteça. Nesse 2º capítulo da Pedagogia do Oprimido, então, ele vai começar a traçar uma crítica muito séria, uma crítica muito atual às nossas salas de aulas, aos nossos processos educativos. E a gente pode dizer que em pleno século XXI isso continua em grande parte das nossas escolas, mesmo do ensino superior e assim por diante, que é a ideia falsa, errada, segundo ele, equivocada, de que o professor detém o conhecimento e que o papel do professor é depositar conhecimento no aluno, no seu educando, não é? Supostamente aquele que não conhece nada. Não é? Então, se instala uma relação entre que um detém o conhecimento e o poder sobre ele e que colocaria esse conhecimento, então por isso que vem o nome depositar o conhecimento, por isso que ele chama de educação bancária, educação dos depósitos,
não é? Onde o professor, supostamente detentor de um conhecimento, vai lá e deposita conhecimento no aluno, supondo, claro, que o aluno não tem conhecimento nenhum sobre o que ele está tratando. O Paulo Freire chama muita atenção para isso, chama muita atenção para a necessidade da crítica desse modelo, e todos vocês sabem que esse modelo, em grande parte, permanece até hoje nas nossas escolas, nas nossas práticas educativas, em vários setores onde a pedagogia e a educação transcorrem. Então, isso é muito importante para você entender, não é? Essa é uma das partes do legado do Paulo Freire que eu acho que a gente tem que mais prestar atenção. Contrapondo a educação que ele chama bancária, ele vai propor a educação problematizadora, a educação que problematiza a realidade, problematiza os conteúdos, problematiza o próprio currículo escolar, e isso é muito importante para a gente pensar uma nova maneira de se aprender, de se conhecer, né, os conteúdos escolares e não escolares em relação a isso. É justamente disso que se trata esse programa, mais uma vez solicitando que você, sempre que tiver a oportunidade, não é, vá ler o Paulo Freire, no caso, o 2º capítulo da Pedagogia do Oprimido. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como é que ele caracteriza na prática essa tal de educação bancária. Vou recorrer mais uma vez ao meu livro, A História das Ideias de Paulo Freire, onde eu destaco justamente essa questão da educação bancária, não é, no final de um dos capítulos, onde eu coloco um anexo. Veja só, quando mais analisamos as relações educador-educando na escola, em qualquer um dos seus níveis ou fora dela, parece que mais nós podemos convencer, ou nos podemos convencer, de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações narradoras, dissertadoras, narração de conteúdos que, por isso mesmo, tendem a petrificar-se, a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito, o narrador, e em objetos pacientes e ouvintes, os educandos. Veja como é forte essa crítica e veja como, em grande parte, ainda é a principal face da nossa escola, não é? Os conteúdos que são narrados, seja pelo professor, seja pelo livro didático, seja às vezes até por uma apresentação de data show lá que alguém faz, não é? O problema não é muito o meio pelo qual se faz essa narração, mas é o próprio fato de ela pressupor que alguém que detém o conhecimento vai passar, vai depositar o conhecimento em alguém que não o possui, não é? Ela implicitamente está dizendo que o aluno é alguém completamente vazio, o educando não possui conhecimento nenhum e que o conhecimento precisa ser depositado. Percebam todos vocês como essa concepção continua arraigada nas escolas, fora das nossas escolas e na sociedade em geral. Não é? Professor é aquele que tem conhecimento e ensina e passa conhecimento para o aluno. Não é? Supostamente não conhece aquilo. Não é? Numa sociedade, especialmente agora, numa sociedade de informação, numa sociedade onde o conhecimento tem cada vez mais valor, nós precisamos tornar cada vez mais atual essas ideias para que elas tenham um contraponto importante. Mas ele continua, veja só. A narração de que o narrador é o sujeito conduz os educandos a uma memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vá enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será.
quanto mais se deixam docilmente encher, tantos melhores os educandos serão. Continuamos aqui a ideia que muitos levam à frente, continuam a levar, que os alunos bons são aqueles que se comportam, que ficam quietinhos, que são pacientes, não é? Que em vez de cientistas são formados cientistas. Cientista é aquele que fica sentado no banco o tempo todo, né? De preferência sem perturbar a narração do professor. Não é? Todos sabem, uma parte das pessoas sabem, não é? Que essa é uma forma muito mais de memória, etc., e muito menos de aprendizagem de conhecimento. Isso é importante para a gente caracterizar. Veja só, para fechar um pouco essas ideias sobre a educação bancária. Ele diz assim: na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se uma superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, veja só a ligação com a pedagogia do oprimido que ele faz aqui, refletindo a sociedade opressora, sendo uma dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula essa contradição entre opressor e oprimido na própria sala de aula, na própria prática educativa. Veja como é importante essa concepção de aprendizagem, de conhecimento, como é que as pessoas adquirem conhecimento, e essa crítica que ele faz, que acho que as pessoas percebem como um todo, que continua muito pertinente, não é? Muito pertinente, muito atual, não é? Que é a ideia da narração, da transmissão de conteúdos, de transmissão, portanto, de valores, não é? E o papel dos educandos não como construtores ou problematizadores do conhecimento, mas como meros receptores desse conhecimento que é narrado, não é? Essa é uma concepção muito importante, e na segunda parte desse programa nós vamos ver o que é que o Paulo Freire propõe ao contrário disso, que é justamente o que ele chama de educação problematizadora. Como a gente estava dizendo no primeiro bloco desse programa, nós estamos tentando caracterizar para você essa dualidade ou uma oposição entre a educação bancária e a educação problematizadora, percorrendo o segundo capítulo do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Para caracterizar bem a educação bancária e ver a sua oposição, ele coloca alguns pontos fundamentais que é importante da gente caracterizar e pensar o contrário quando a gente lembra de que ele propõe mesmo uma educação da pergunta, do problema, da pesquisa, e não uma educação bancária. Para caracterizar a educação bancária, ele diz assim: a educação bancária é aquela que o educador é o que educa, os educandos é que são educados. O educador é o que sabe, os educandos os que não sabem. O educador é o que pensa, os educandos são pensados. O educador é que diz a palavra, os educandos escutam docilmente. O educador é que disciplina, os educandos são disciplinados. O educador é que opta, escolhe, prescreve a sua opção, os educandos seguem a prescrição. O educador é o que atua, os educandos têm a ilusão de atuar. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos se acomodam a ele. O educador identifica a autoridade do saber com a sua autoridade funcional e os educandos precisam se adaptar a elas. O educador, finalmente, é o sujeito do processo e os educandos são objetos desse processo. Quando eu caracterizo, então, a educação bancária,
não é? Pelo contrário, você entende o que é que ele propõe como educação problematizadora, não é? A educação que parte sempre de um problema, que parte sempre de uma proposta de desvendar uma certa realidade que tem a ver com conteúdo programático e, como eu disse, isso já vem sendo pensado desde a educação como prática da liberdade, desde a proposta do método de alfabetização que ele fez anteriormente, não é? E deságua aqui na pedagogia do oprimido como um raciocínio, como uma reflexão mais elaborada, não é? nesse aspecto. Depois, mais para frente, nós vamos analisar um outro livro onde ele retoma essa concepção ainda com maior profundidade, é um dos meus livros preferidos sobre Paulo Freire, onde ele coloca o seguinte título, veja o título: Por uma pedagogia da pergunta. Por uma pedagogia da pergunta. Uma das críticas que ele faz aos nossos processos educativos, tanto no Brasil como fora do Brasil, é que nós usamos muito a pedagogia da resposta e não a pedagogia da pergunta. A pedagogia da resposta é uma das principais formuladoras, não é, da não participação na construção do conhecimento por parte dos educandos num processo educativo qualquer, seja dentro ou fora da escola. Mas perceba como ele caracteriza, nesse segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido, essa tal de educação problematizadora, não é? Veja só, ele diz assim: ao contrário da bancária, a educação problematizadora, respondendo à essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e existencia a sua comunicação. Identifica-se com o próprio da consciência, que é também ser da consciência, não apenas quando se intenciona a objetos, mas também quando se volta sobre si mesmo, não é? Importante notar, mais uma vez, que essa questão da aprendizagem e do conhecimento do Paulo Freire não se desliga do conceito de diálogo e muito menos do conceito de conscientização. Para ele pensa sempre, não é, uma epistemologia política, uma epistemologia que não é neutra, uma produção e uma aquisição de conhecimentos que não são neutros, mas são politizados no próprio cotidiano das pessoas ao se educarem. Importante notar isso, não é? Nós vamos caracterizando cada vez mais esses conceitos e vamos chamando a atenção de que os conceitos do Paulo Freire andam sempre juntos. Preste muita atenção nisso. Os conceitos do Paulo Freire andam sempre juntos. Não são conceitos isolados. A questão do diálogo, a questão da liberdade, da conscientização, agora da problematização, não são conceitos separados, mas são conceitos que trabalham ao mesmo tempo, não é? Continuando, olhe só, é bom verificar as próprias palavras dele. Olhe como ele liga com a questão anterior da educação libertadora. Ele diz assim: nesse sentido, ou seja, da educação problematizadora, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar ou de narrar ou de transferir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, não é? Como situação gnoseológica, em que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediador de sujeitos cognoscentes, não é? Educandos e educadores, a educação problematizadora coloca desde logo a exigência da superação da contradição entre educador e educando. Sem esta, não será possível, segundo ele, uma relação dialógica indispensável ao processo de conhecimento. Você certamente percebeu a mistura, vamos chamar assim, as conexões entre vários conceitos que estão aí.
ele está falando da educação problematizadora, mas ao mesmo tempo da consciência crítica que deve acompanhar esse movimento, não é? E ao mesmo tempo falando da relação educador-educando, não mais como uma relação de opressão, mas como uma relação horizontal e dialógica. Perceba que, ao mesmo tempo, ele está trabalhando, e eu concordo com vocês, se vocês pensarem assim, que o texto da pedagogia do oprimido não é um texto fácil, é um texto de proposição filosófica, é importante saber disso, não é? Engana-se a pessoa que pensa que o Paulo Freire lê o Paulo Freire, entender o Paulo Freire é uma coisa fácil, é uma coisa trivial, não é? Às vezes a gente, nas salas de aula, vê muito uma aparência dessa noção, não é? Quando se colocam os slogans, o Paulo Freire disse isso, disse aquilo, como se fosse uma coisa muito fácil de entender. E quando você vai ler os textos do Paulo Freire, como esse que eu acabei de me reportar, você vê que não é fácil. Tem conceitos importantes e conceitos filosóficos, antropológicos, sociológicos, que ele está usando para caracterizar a sua ideia da pedagogia do oprimido, no caso aqui, quanto ao processo de aprendizagem, quanto ao processo de conhecimento. Não é? Perceba isso, o que é importante. Como esse texto é um texto relativamente difícil para a gente entender, nós precisamos percorrê-lo de uma maneira detalhada, não é? Detalhada. Ele diz assim: o antagonismo entre essas duas concepções, uma a bancária, que serve à dominação, outra a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí, enquanto a primeira necessariamente mantém a contradição educador-educando, a segunda realiza a sua superação. Não é? É importante isso porque, como você está notando, ele está trazendo a relação opressor-oprimido para analisá-la dentro do processo educativo. Ele não está só denunciando a questão da opressão, a questão do oprimido na sociedade em geral, mas ele está, além disso, caracterizando isso nas relações educador-educando que estão sendo processadas nas práticas educativas, sejam elas escolares ou não escolares. Isso é muito importante. Então ele diz que a contradição educador-educando vai ser superada com uma educação problematizadora mediada pelo diálogo entre os conhecimentos do educando e do educador. Portanto, ele propõe uma educação que leve em consideração os conhecimentos que o educando tem, coloque isso como parte da prática educativa para que essa relação de dominação, de oposição, de superação entre educador e educando seja realizada, não é, justamente por uma pedagogia dialógica. Se essa educação problematizadora avança, se ela tem bons resultados, vamos dizer assim, para ele, não é, vai chegar um momento em que essa superação leva a relação educador-educando para um outro patamar. Então, mais na frente, na continuação desse segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido, ele escreveu assim: já agora, né, com a educação problematizadora, com a superação da ligação educador-educando, ele diz: já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, mediatizados pelos objetos cognoscíveis, que na prática bancária são possuídos pelo educador, que os descreve e os deposita nos educandos passivos. Isso é muito importante. Eu vejo muito nas salas de aula, às vezes até nos congressos, essa primeira parte dessa citação do Paulo Freire, e se não for entendida no contexto onde ele está colocando isso, fica como uma coisa isolada,
não é? Ele diz que na educação problematizadora, não é um que educa o outro, mas os dois, educadores e educandos, se educam reciprocamente, não é? Superando a relação de oposição e de opressão entre os dois, não é? E essa superação para ele se dá através do diálogo. O diálogo para ele é uma grande arma no sentido de que essa relação educador-educando seja cada vez mais horizontal. Ele não está dizendo que educadores e educandos, professores e alunos são iguais, mas ele está dizendo que os dois no processo educativo podem ser aprendizes. E ele também está dizendo que tanto o educador educa o seu educando, como o educando ajuda a educar o seu educador. Não é? Nessa base está uma ideia central de que o conhecimento é algo sempre em processo, a consciência crítica é algo sempre a ser conseguida, e esse processo é um processo que conecta o diálogo, a questão da libertação para ele, a questão do conhecimento, a questão da consciência, num bloco de pensamento, não é, que tem um respaldo teórico que a gente depois vai continuar a esmiuçar, a explicar, a analisar para vocês. Eu espero que esse programa tenha sido mais um programa dessa série no sentido de esclarecer algumas coisas do pensamento do Paulo Freire. Como sempre, a gente recomenda leituras do Paulo Freire para acompanhar essa programação. E mais uma vez, eu agradeço a sua atenção e espero que estejamos juntos no próximo programa.